Glória a Deus, glória a Jesus. A paz do Senhor para todos que estejam me ouvindo e ouvindo esta palavra, mais uma palavra de entendimento, uma palavra de ensinamento, mais uma palavra que você vai aprender o que significa a fé, que ainda hoje tem gente perguntando o que é fé, como é que adquire a fé, aleluia. Aqui o Senhor diz: a fé e graça é do Senhor, aleluia. A fé e a graça andam junto, porque Deus é poderoso todas as coisas. Compartilha aí, pessoal, esse vídeo, que eu vou falar sobre fé e vou falar sobre graça na nossa vida, o que nós alcançamos de Deus, a fé e a graça, porque o Deus é misericordioso, aleluia, glória a Deus. Anota aí, Romanos 5, versículo 21, glória a Deus, glória ao nome santo do Senhor. De acordo, eu vou pregando, eu vou mandando você colocar alguns versículos, porque, aleluia, você vai anotando no seu caderno para depois você conferir, pessoal, amém? Deus abençoe a mim, abençoe a você, abençoe a nós todos, porque Deus é fiel, Deus é maravilhoso, em nome de Jesus. Eu vou ler essa palavra, explanar para vocês, para que vocês fiquem atentos à palavra de Deus, certo? Vamos lá, vou aqui. Em Romanos 5, 21, o texto da palavra diz: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça e para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ou seja, todo mundo viu, ouviu e fala da morte de Cristo. Todo mundo, para que assim como o pecado, quando você vê uma pessoa, se ele não for crente, você não vai dizer que ele não tem pecado, ou seja, está pecando. Todo lugar no mundo só falava em pecado e todos eram pecador e não tinha direito à salvação antes de Jesus chegar. Eita glória! Todos eram pecador antes de Jesus chegar. Foi contados alguns, como Elias, né? Isso aí é outra história, mas eu estou falando de Jesus para cá. Ele não tinha ninguém para ser salvo, nem pela misericórdia, nem pela graça, nem pelo sangue. Aleluia. Eu vou ler esta palavra que era para você entender. Eu explanei isso um pouquinho para você entender as coisas da fé. Glória ao nome santo do Senhor. A fé salvifica, aleluia, é a fé em Jesus Cristo. A fé e graça, a fé em Jesus é a fé, não é somente a confissão. A fé não é simplesmente a confissão. A fé é arrependimento, a fé é incluir a obediência, a fé é a gratidão, a fé é ouvir sincero, uma fé sincera. A fé vivifica em Jesus Cristo, aleluia, e a fé significa crer e confiar, aleluia. Isso é a fé. Simplesmente não é só, eu aceitei Jesus e a fé já está bom, não. É continuar até Jesus voltar. Eita glória! Irmão Antônio, é assim, meu filho. A palavra de Deus é assim, ensinada é assim, que eu estou te ensinando e explicando a palavra de Deus, aleluia. Muita gente pode perguntar o que é fé. A fé é uma coisa que você não viu, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Acreditar, crer, aleluia. Vai crer em quem, irmão? Em Jesus Cristo, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. A fé salvifica, a fé em Jesus Cristo é
a única condições prévia que Deus requer do homem. Eita glória! Vou ler de novo para você entender. Aleluia! A fé salvífica é a fé em Jesus Cristo. É a única condição prévia que Deus requer do homem. Eita! Para a salvação. A fé não é somente uma confissão a respeito de Cristo, mas também uma ação dinâmica que brota no coração. Aleluia! Está entendendo direitinho, pessoal, o povo de Deus? Esta é a palavra de Deus ensinada, explicada, aleluia, para que você entenda. A fé que brota no coração do crente. Quem crê, segue a Cristo, somos Senhor e Salvador. Aleluia! Está em Mateus 4,19. Por isso que eu digo, eu vou lendo e vou dizendo para vocês aí anotar. Aleluia! O conceito de fé no Novo Testamento abrange 4 elementos principais. Fé significa crer. Eita! Crer e confiar firmemente no Cristo crucificado e ressurreto. Eita glória! Como nosso Senhor e Salvador. Aleluia! Glória ao nome santo do Senhor. Importa em crer de todo o coração. O que importa? Crer de todo o coração. Aleluia! Não é crer só da boca para fora, dizer que tem fé e não acreditar. Aleluia! Crer de todo o seu coração. Aleluia! Isso é crer. Glória é o nome santo do Senhor. Está escrito em Atos 8:37. Aleluia! Glória ao nome santo do Senhor. Ou seja, entregue a nossa vontade, fortalidade do nosso ser a Jesus Cristo, o tal como ele é revelado no Novo Testamento. Aleluia! Fé inclui arrependimento. Eu tenho fé, inclui, arrependimento, de desviar-se do pecado. Isso é a fé, se desviar-se do pecado, com verdadeira tristeza. A pessoa está pecando, ainda sai do pecado triste. Eita Jesus! Só os crentes mesmo para ignorar isso aí, porque as pessoas que estão do outro lado não entendem isso. Glória ao nome santo do Senhor. Sair do pecado com tristeza. Eita! A vontade-se para Deus através de Cristo. Fé salvifica é sempre fé, mas arrependimento. Aleluia! Você tem fé, mas tem que se arrepender. Aleluia! No tocante do arrependimento, a fé inclui obediência. A obediência, depois que você tem fé, você tem a obediência a Jesus Cristo. Glória a Deus. Tem fé e obediência a Jesus Cristo. Como maneira de viver inspirando por nossa fé, por nossa gratidão a Deus, pela obra regeneradora do Espírito Santo em nós. Aleluia! A pessoa é um pecador e quando aceita Jesus como Salvador, com a sua fé, com a sua crença, a sua obediência, aleluia, o Espírito Santo está em nós. Aleluia, está em você, povo de Deus que está me ouvindo. Amém? Glória a Deus. E a obediência que provém da fé
a obediência que provém da fé são inesperáveis. Uma coisa que você nem espera acontece na nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! A fé inclui, sinceramente, declaração pessoal. Glória a Deus! O Espírito Santo se aproxima de você e enche o teu coração e você abre a boca aceitando Jesus. Isso é a fé sincera. Dedicação pessoal, fidelidade a Jesus Cristo. Aleluia! Glória é o nome santo do Senhor. Glória a Deus. E a fé em Jesus como nosso Senhor, Salvador, tanto o ato de um único momento, que é um momento, você está assim, de repente, daquele desejo de aceitar Jesus. É um momento, é uma coisa de repente, aleluia, é uma coisa que você não espera, de repente você está cheio do poder de Deus, aleluia, está cheio do Espírito Santo, aleluia, glória é o nome santo do Senhor, aleluia. Como uma atitude contínua para a vida inteira é que seja aceitar Jesus uma vez será salvo. Não, de jeito nenhum. É continuar até a vinda do Senhor, até o arrebatamento. Eu já tenho explicado isso sempre para você. Aleluia. Até o arrebatamento. Glória é o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Para a vida eterna, que precisa crescer e fortalecer no Senhor. Aleluia. Precisa crescer e se fortalecer no Senhor. Não adianta aceitar Jesus hoje e não orar, não buscar Deus, não ir a uma igreja, não ter um líder. Você tem que ter um líder para lhe ensinar, orar por você. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Eita glória. Aleluia. Porque temos fé numa pessoa real. Deus é real. Jesus é real, pessoal. O céu é real, existe, o céu existe, é real. Aleluia. Você pode dizer, quem não sabe disso, irmão Antônio? Aleluia. Se você foi crente, você aprendeu. E se não é crente, precisa aprender a realidade. Glória ao nome santo do Senhor. O único que morreu por nós. O único que morreu por nós, está escrito em Romanos 4:25, aleluia. A nossa fé deve crescer e a confiança e a obediência transformar-se em fidelidade. Devoção, a nossa fidelidade e devoção transforma-se. Mesmo intensa dedicação pessoal, amorosa ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A graça, que eu falei fé e graça, a graça no Antigo Testamento, Deus revelou-se como Deus de graça. A graça é misericórdia. A misericórdia de Deus, ou seja, Deus quando deu seu Filho, com tão grande misericórdia eterna, a misericórdia de Deus, porque Ele deu seu Filho para morrer por nós, senão nós não estaríamos nessa terra, porque o inimigo já tinha acabado com tudo, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor, a graça de Deus, misericórdia, demonstrando o amor. A graça de Deus é misericórdia e amor, aleluia, para com o seu povo, não porque este merece, ninguém merece, aleluia,
Glória a Deus, mas Deus teve misericórdia de nós. Mas por causa da fidelidade, Deus, a sua promessa feita. Deus deu a promessa feita. Por isso que eu oro dessa maneira, pessoal. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, porque foi com Abraão que Deus fez essa promessa. Aleluia. A sua graça e a sua misericórdia e o seu amor, a promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó. Aleluia. Glória é o nome santo do Senhor. A promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó. Glória ao nome santo do Senhor. Está escrito em Êxodo 6:9. Anota aí, pessoal, o povo de Deus, vai anotando aí, porque comigo você tem que aprender direitinho. Eita glória, aleluia, glória a Deus. Deus concede uma medida da graça como dádiva. Deus concede uma medida da graça como dádiva ao incrédulo. A pessoa é incrédulo e o Senhor dá a graça dele para o incrédulo com uma dádiva. Aleluia. E quando a gente recebe esta graça, eita glória, aleluia, as coisas mudam, eita glória, aleluia. Por isso que Deus deu seu Filho, para que nós possamos se arrepender dos nossos pecados, dos nossos caminhos, aleluia, porque Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, aleluia, eita glória. Com Deus, se você tem fé, você é curado. Com Deus, se você tem fé, a porta fechada, ela se abre. Eita glória! É a palavra de Deus, povo de Deus, abençoado. Aleluia! Glória a Deus. Deus concede graça aos crentes para que seja liberto do pecado. Aleluia! Deus concede graça aos crentes para que seja liberto do pecado. Aleluia. Quanto esforço as pessoas às vezes não fazem para não pecar, porque todos os dias o pecado bate na porta, pessoal. Todos os dias o pecado bate na porta. Aleluia. Mas o Senhor tem a grande misericórdia para conosco. Aleluia, e pode e crer no Senhor Jesus Cristo, aleluia, aleluia. Eu agradeço a Deus por esta grande palavra, um grande ensinamento que Deus tem nos dado. Graças te dou, Deus, aleluia, por o Senhor ter dado esse ensinamento para eu pregar para esse povo que está me assistindo. O povo do meu canal, meus inscritos, aleluia, muito obrigado meus inscritos, que vocês estão aí curtindo meus vídeos e compartilhando, aleluia, tá chegando mais gente e tá o próximo de eu falar a questão dos 7 anos, viu pessoal? Já falei a metade das coisas aí, mas no final vai ter um negócio muito sério, você vai guardar para você, aleluia, glória a Deus, porque o tempo cada dia está se aproximando a vinda do Senhor, aleluia, e eu agradeço a Deus em nome de Jesus, amém? Amém.